Olá pessoal, como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu acredito que é de interesse de muitas pacientes oncológicas, né? Muitos pacientes que seguem aqui o canal, que é uma alimentação que ajuda tanto na prevenção quanto na reversão de um quadro de câncer, né? Eu resolvi gravar este vídeo, né, por duas razões. Uma é porque realmente muitas pessoas me pedem, porque eu já contei aqui no canal sobre a minha mudança radical de alimentação que eu fiz depois que eu descobri uma metástase óssea em 2021, né, da qual eu já estou em remissão agora. Eu já gravei um vídeo falando, né, das duas situações, né, tanto da minha mudança de alimentação quanto da remissão, né. E também porque então os motivos é porque muitas pessoas me perguntam, né, depois que eu já falei nesses vídeos, que eu falo, né, em alguns vídeos sobre a minha alimentação, muitas pessoas me perguntam para eu trazer mais informações. Eu sempre fico com muita dificuldade, porque eu fiz todo né, tive um acompanhamento, eu fiz um curso para poder mudar minha alimentação, eu me tornei vegana, mas não foi uma coisa que eu fiz assim da noite pro dia, né, eu tive muita dificuldade, né, de encontrar informações na época. E também, né, porque eu nunca me senti nenhuma especialista, não sou, né, nunca me especializei nesse assunto para ficar falando muito a respeito do que as pessoas devem ou não consumir. Porém, então, a segunda razão pela qual eu resolvi gravar este vídeo é porque eu li um livro, eu adquiri um livro, né, que foi recomendado pela minha nutróloga, que se chama Oncologia Nutricional, Histórico, Tratamento e Casos Clínicos, né, escrito pelos médicos Efraim Ozever e Sidney Federman. Então, na verdade, eu não sei se o Efraim ele é médico também, tá aqui, doutor. Enfim, os dois são médicos, né? Enfim, o que acontece? Esse livro foi uma indicação da minha nutróloga, né? Quando eu falei para ela, né, no meu quadro, no meu histórico, né? Porque ela não me acompanha, esta nutróloga não é a que me acompanhava desde o começo, né? Quando eu fiz a minha mudança de alimentação. E aí, quando eu falei, ela falou: Nossa, tem um livro, né? Enfim, ela me mandou a foto do livro, eu adquiri o livro. E aí, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, nossa, praticamente tudo que ele fala aqui, né, tem relação com a dieta que eu adotei. E então, agora tem aqui um livro que é um aval de um especialista, né, de um médico referenciando pesquisas, né, e ele fez nessa nutrição e passou isso para pacientes oncológicos, e ele traz, assim, dados, né, de como que foi o resultado. Então, agora eu me sinto mais tranquila de falar exatamente, né, o que ele recomenda, não exatamente o que eu fiz. Eu posso falar o que eu fiz como uma paciente, mas eu nunca tinha um aval concreto, né, de um especialista. Agora eu tenho, tá bom, gente? Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei aqui o canal justamente para dividir, né, as minhas experiências, aprendizados, promover essa troca aí, né, entre pacientes que estão enfrentando um diagnóstico de um câncer, que estão no tratamento, né, a ideia realmente é que a gente, né, consiga disseminar informações e ajudar, né, umas às outras, às vezes nos comentários, enfim, se você quiser também me acompanhar no Instagram, eu tenho um Instagram que é pessoal, mas que eu compartilho um pouco da minha vida, do meu dia a dia, do meu estilo de vida, que às vezes muitas mulheres chegam até lá também, e por lá perguntam da alimentação, porque eu tenho até uns stories que eu deixo de propósito ali, né, nos destaques, mostrando os meus pratos, o que eu procuro consumir, justamente para mostrar, né, que é possível a gente ter uma alimentação saudável e que isso ajuda bastante no caso do tratamento oncológico, tá bom, gente? Então eu peço para, se você gostar desse vídeo, se você gosta do canal, curtir, né, participar, comentar, enfim, ajuda muito, né? Eu sempre falo que é um projeto que eu faço com bastante carinho, realmente, e quanto mais pessoas puderem ter acesso, né, a esse conteúdo, melhor para todos nós, né? Porque a gente consegue promover essa troca entre quem está em tratamento e também, e o YouTube entende, né, quando vocês comentam, quando curte, quando participa, que o vídeo tá com qualidade e mostra para mais pessoas, tá bom, gente? Então, muito obrigada. E vamos lá, então agora eu vou falar um pouquinho, né, de como que é essa alimentação. Aliás, antes de falar, eu quero fazer algumas ressalvas. A primeira que eu já fiz, eu não sou especialista, então assim, gente, eu vou falar o que está no livro, eu vou ler até aqui, né, assim, o que ele está escrevendo, e vou comentar com o que eu fiz também, né, então não é, assim, em nenhum momento que eu estou falando aqui é para você
de repente, assim, né, seguir a risca, é muito importante procurar um especialista para acompanhar, falar com quem você se trata, para poder saber, né, se faz sentido para você também. Mas, assim, contraindicação vocês verão que não tem nenhuma, porque são só coisas saudáveis, né. De qualquer forma, eu não sou médica, né, não sou especialista, e mesmo se fosse, né, todo tipo de dieta a gente precisa, né, passar, né, pelo menos assim, ainda mais quando a gente está tratando um câncer, né, passar pelo acompanhamento de um profissional. Então, eu quero tomar esse cuidado de falar que o que eu estou lendo aqui é para te ajudar a você entender, a você pegar referências, a você fazer sim algumas coisas, mas sempre enfim, tomando cuidado, né, se você está fazendo certo. Tem muitas coisas que é falado, assim, né, no caso da alimentação viva que eu vou comentar aqui, que precisa aí de uma orientação de como fazer algumas coisas, alguns germinados, né, alguns sucos que eu tomava. Então não tem como passar todas as receitas, não tem como passar uma dieta específica para cada pessoa. O que eu vou falar aqui são as recomendações gerais, tá? E aí cada pessoa que tiver interesse pode procurar, tá bom, gente? Mais informações. E uma outra coisa que eu quero falar é que, assim, esse livro, né, ele tem, assim, o especialista, ele se baseia em diversas pesquisas. Então os 2 primeiros capítulos, ele tá passando, assim, ele resume, né, diversas pesquisas no mundo que ele foi tendo acesso, com relação ao impacto, né, da alimentação no tratamento de um câncer, na evolução ou regressão de um câncer, né. Então são todas essas pesquisas estão referenciadas aqui no livro. Eu não vou ficar citando os detalhes técnicos da pesquisa e nem vou ficar explicando muito, assim, pormenores, né, dos motivos pelos quais os alimentos fazem bem ou mal, porque está tudo no livro e são coisas muito técnicas. Eu ficaria horas e horas aqui lendo, né. E a outra coisa é que ele desenvolveu um programa, né, para tratar esses pacientes. E o programa, gente, ele é bem minucioso, com um cardápio preparado para cada paciente, né. Então, assim, os dados que eu vou passar no final, falando, né, dos resultados, são referentes a este programa, não as dicas que eu vou passar, porque as dicas que eu vou passar são genéricas e mais amplas, né. No programa, os pacientes são acompanhados caso a caso, né, e a dieta é feita especificamente para eles, com detalhes que não vão estar aqui nas dicas mais amplas e genéricas que eu vou trazer, tá bom? Então é importante ficar claro isso, para não ficar parecendo, né, que o que eu tô falando aqui, a pessoa vai seguir e vai se curar do câncer. Não é isso, né? O que eu tô falando é que é uma dieta que vai beneficiar a sua saúde, que ela foi referenciada foi pesquisada por esses médicos com referências, né, e que colaboram para o tratamento, né, de repente aliada ao tratamento no hospital, promovem melhoras, né, nos resultados, e alguns pacientes sim entraram em remissão. Eu sou uma delas, mas a gente, né, infelizmente não tem como provar, né, ou não tem como comprovar ou ter certeza 100% de que apenas a dieta também foi a responsável, mas eu acredito verdadeiramente que a dieta, sim, ela é muito importante, né, e infelizmente no hospital às vezes a gente acaba não tendo tanta informação, porque a gente está lá, né, já sendo orientada para fazer os tratamentos, né, protocolares, e a alimentação ainda não é, né, central, né, nos tratamentos oncológicos, na maioria, pelo menos, dos casos. Pelo menos comigo não foi, né, era algo que ficava realmente em segundo plano, não se falava muito, uma outra dica apenas, tá bom? Então, gente, vamos lá. Então eu vou começar aqui do capítulo, né, porque ele divide, então, o livro em alguns capítulos. Então os primeiros são as pesquisas e as referências, né, e trazendo aí, falando sobre quais alimentos fazem bem e mal e por quê, né, para quem está no tratamento, né. E aí no terceiro capítulo ele traz um programa de prevenção, que é assim, ele cita informações mais abertas para quem quer prevenir, né, uma remissão, ou para as pessoas em geral, que querem prevenir um câncer, por exemplo. Então, as primeiras dicas que eu vou passar aqui são mais abertas, são mais genéricas. E aí, depois, no capítulo seguinte, ele fala para quem está em tratamento, que são alguns detalhes mais específicos que depois eu vou falar, tá bom? Então, primeiro eu estou falando aqui, então, olha, né, são condutas a serem adotadas, né, segundo relatórios de organizações internacionais e pesquisas publicadas sobre a prevenção do câncer, né, tanto para as pessoas, né, que já tiveram um câncer diminuírem significativamente o risco de recidiva e metástase, né, quanto para termos de saúde pública para a população em geral, tá bom? Então o que eu vou falar agora é para esse público, tá? Então assim, gente, o primeiro não é comida, não é alimentação, é atividade física.
São condutas, né? A primeira é atividade física. Então, assim, gente, ele diz que existe um consenso sobre o papel da atividade física aeróbica na prevenção do câncer, né? O simples fato de praticar 60 minutos de atividade física aeróbica por dia, 5 dias por semana, sem considerar outras medidas preventivas, diminuiu em 45% a mortalidade por câncer, né? E aí ele vai trazendo, assim, né, quais são os mecanismos segundo o American Institute for Cancer Research, ou seja, né, o Instituto Americano para Pesquisas do Câncer. Então ele vai trazer motivos pelos quais é importante praticar atividade física. Então, gente, pelo menos 60 minutos de atividades físicas aeróbicas por 5 dias por semana, tá? Aí aeróbicas pode ser caminhada, corrida, andar de bicicleta, né, esses exercícios que são aeróbicos, né. Aí ele diz assim, agora entrando na parte da alimentação, né, cereais integrais. Existe hoje um consenso de que o consumo nas refeições de cereais integrais em grãos, como arroz integral, milho, aveia, quinoa, ou em farinha, como pães, bolos, bolachas, massas em geral, feitos com a farinha de trigo integral, diminuem significativamente o risco de 20 tipos de câncer, como demonstrou, né, uma pesquisa e tal. E aí ele vem explicando, né, por que esses cereais integrais são importantes. Então ele diz, né, que o consumo de cereais integrais reduz o risco, né, reduz convincentemente o risco de obesidade, o que aumenta o risco de vários tipos de câncer. No caso, a obesidade aumenta, né, então o cereal integral diminui, né, o risco da obesidade. Ele também diz que os cereais integrais são mais nutritivos do que os refinados, né, ele vai dizendo aqui que eles possuem 25% a mais de proteínas, 50% a mais de cálcio, mais ferro, vitaminas do complexo B, selênio, vitamina E, né, e que os integrais, né, os cereais integrais, eles têm 80% mais gorduras e 100% mais fibras, o que é bom porque diminui a necessidade do consumo de carnes, né, e depois ele vai falar mais para frente, né, que é a importância da gente reduzir o consumo de carnes, ou até para quem está em tratamento, simplesmente não consumi-las, né, então realmente é bacana consumir os integrais, tá bom, gente, os cereais integrais, né. E, enfim, então substituir arroz refinado por arroz integral, massas com trigo refinado por massas com trigo integral, né? Eu, no meu caso, gente, agora falando um pouquinho, eu simplesmente cortei 100%, né? Eu não comia nada assim, que fosse refinado, não comia nada de farinha refinada, eu não comia nem farinhas, porque nem as integrais, porque eu estava eliminando até o glúten da minha dieta. Aqui ele não fala sobre isso, mas eu fiz isso porque realmente o programa que eu resolvi adotar de alimentação viva na época, que é uma alimentação de produtos praticamente crus e germinados, né? A gente não consome nada cozido, praticamente, né? Então eu fiz essa dieta por um tempo de alimentação viva, e aí eu nem comia pão, essas coisas, nem integral, tá? Mas aqui ele diz isso, né, para fazer esse tipo de troca, de substituição para quem consome, tá, gente? Aí ele diz aqui, legumes, verduras e frutas, né, que existe um consenso na literatura de que o consumo diário de legumes, verduras e frutas diminui o risco de vários tipos de câncer. Porém, se ocorre concomitantemente o consumo diário de alimentos promotores de carcinogênese como leite, queijo, manteiga, o efeito protetor dos legumes será insuficiente, né, gente? Não é isso. Se a gente faz, é normal, né? As pessoas falam, eu como tanta fruta, eu como tanto legume, mas aí come um monte de queijo, um monte de carne gordurosa, come pão com massa, com trigo refinado, come, né? Então aí não adianta nada, né? Bebe muito álcool, consome muito álcool. Então, assim, né, gente, realmente a gente precisa entender que, né, a gente precisa equilibrar a nossa alimentação para todos os lados, né? Mas aí ele diz assim, né, que ficou demonstrado que no Japão, que é um país que come muita soja, comparando com quem come menos, tem 29% menos câncer de, isso ficou, ele diz, porque, lembra aqui, porque ele está falando da questão da manteiga, né, do efeito, se você come muito queijo, muita manteiga, né, os efeitos protetores dos legumes, das verduras e frutas será insuficiente, né, e que aí ele diz que, assim, por exemplo, no Japão, né, que eles consomem mais soja do que laticínios, por exemplo, né, as chances são, então as pessoas têm 29% menos chances do câncer de mama, né, uma das pesquisas que ele trouxe, mas ele vai trazer várias pesquisas, aqui ele vai trazer outra dos Estados Unidos, então tudo isso é referenciado, tá, gente, isso que ele está falando aqui. Aí ele diz as leguminosas, né? Então, as leguminosas, que são feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico, demonstram diminuição do risco de câncer, com aumento no seu consumo, com clara relação da dose-resposta, né? E aí ele fala, né,
que leguminosas, particularmente vindas da soja, né, como o tofu, contém vários compostos com efeito anticâncer, né, gente? E ele também fala que os fitoestrógenos dos feijões e da soja inibem o aumento da próstata induzido pelo excesso de testosterona, né, e que também ocupam os receptores de estrógenos das células da mama, impedindo que o excesso de estrógenos cause câncer de mama, além de induzir a apoptose das células de câncer de mama. Ou seja, está querendo dizer aqui que, ele está explicando, né, por que é legal a gente comer as leguminosas, né. No caso da soja, eu fiz isso, na época eu consumia aquele miso, né, que é aquela sopinha, para quem não sabe, que faz o misoshiro, aquela sopinha japonesa. E aí, gente, o importante, assim, é tentar evitar ao máximo consumir produtos com soja transgênica, porque a gente sabe que faz muito mal, e também produtos orgânicos, né, até mesmo no caso dos legumes, verduras e frutas, tá? Por quê? Porque a gente quer evitar ao máximo danificar o nosso organismo e a gente sabe muito bem, né, que agrotóxicos e produtos transgênicos fazem mal para o nosso organismo, né? Então, para a gente que está tratando um câncer, ou está querendo prevenir uma recidiva, é muito importante a gente cuidar dessa parte também, né? Eu sei que produtos orgânicos são bem mais caros, né? E eu mesma, quando eu fiz essa mudança, eu senti no meu bolso. E não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? E tem muitos lugares que, inclusive, não tem, né, produtos orgânicos à venda, né? Então eu tô falando para aquelas pessoas que podem, né? Que às vezes a gente pode, mas a gente não consome porque, prefere, aí pega esse investimento e acaba gastando com outra coisa. No meu caso, gente, naquela época que eu tava, inclusive, querendo limpar o meu organismo ao máximo por conta de uma metástase, eu não pensei duas vezes, assim, né? O que eu podia investir nesses alimentos, eu até investia, né? Até a tutora de um curso que eu fiz de alimentação viva, ela falava que a gente investe, né, em orgânicos, em produtos naturais, não é nada se for comparar o quanto de remédios e de medicamentos que a gente acaba tendo que comprar ou pagando, né, tratamentos caríssimos aí de saúde depois para poder pagar a conta de não ter comido bem, né? Então eu me convenci, assim, eu realmente consumo orgânico sempre que eu posso, e por muitos anos, por pelo menos 3 anos, que foi o período que eu fiquei aí fazendo essa alimentação bastante regradinha, era só orgânicos mesmo, tá? Agora eu tô fazendo umas viagens e nem sempre eu encontro, mas sempre que eu posso, eu consumo os orgânicos, tá? E também outra coisa que é legal que ele diz aqui no livro, gente, é para mastigar bem os alimentos, sobretudo as verduras e as frutas, né, e essas verduras verdes escuras, porque na mastigação são liberadas substâncias que também colaboram, e ele vai trazer quais são e vai explicar direitinho, para regressão do câncer, para melhorar o nosso organismo, para deixar o nosso organismo mais forte, aí, digamos assim, com as minhas palavras leigas, né. Então, é muito importante mastigar bem os alimentos, porque eles vão liberar, nessa mastigação, a gente vai absorver melhor as substâncias que colaboram aí para a inibição do câncer, da regressão, do seu retorno e tudo mais, tá bom, gente? Então, aí agora vindo para o próximo tópico, que são, né, que ele fala aqui do leite, do queijo, da manteiga e outros derivados do leite. Então ele diz, gente, que as evidências são suficientes para se recomendar não ingerir esses alimentos, né, para a população em geral, prevenir o câncer, mas principalmente para as pessoas que tiveram câncer e estão querendo prevenir que ele retorne, porque a gente ainda está nessa parte de quem quer prevenir, né. E aí ele vai trazer, né, enfim, que há riscos, né, de câncer de mama e de próstata nas populações que ingerem regularmente esses alimentos, né, enfim, há maior risco, vai dizendo que também esse risco é significativamente reduzido, né, nas populações que não ingerem. Então tudo ele vai trazendo referências e explicações do porquê que ele está falando, né. Aí ele vai falar que o excesso de gorduras saturadas do queijo e da manteiga é promotor da carcinogênese, por exemplo. Aí ele vai falar, né, que comer o queijo e a manteiga, ele produz aí, né, ele ocasiona, né, um aumento dos níveis de uma substância chamada IGF-1, né, que essa substância, por exemplo, está relacionada com a progressão do câncer de mama, né, de próstata e colo retal. Então tudo ele explica por quê, né, ele não fala em vão, assim, né. Tem outras explicações aqui, né? Aí agora eu vou vir para a parte das carnes, no caso das carnes aqui que a gente está falando da população que está querendo ou prevenir, né, ou evitar uma recidiva ou uma metástase, né? Então ele diz assim, né, que no relatório do American Institute for Cancer Research, né, ele analisou, né, aproximadamente 500 mil de pesquisas publicadas em 5 anos, até 2007, e as evidências eram convincentes que carne vermelha e carnes preservadas aumentam o risco de câncer coloretal, né? E aí, o que são carnes preservadas, né?
presunto, mortadela, salame, peito de peru, salsicha, peito de frango, são esses, como se diz, embutidos que a gente fala, né? Enfim. Então, evitar, gente, não consumir esse tipo de alimento, porque vai prejudicar o nosso organismo. E ele vai explicando por quê, né? Ele fala que a carne vermelha induz a microbiota intestinal a produzir compostos nitrosos, que são cancerígenos. Aí ele fala também que aquecer carnes em altas temperaturas, como churrasco, grelhados e frituras, também, né, são produzidas substâncias cancerígenas. Aí ele fala, né, que o excesso de gordura das carnes é promotor também de carcinogênese. Então, são várias explicações que ele vai trazendo, né, gente? Então, para quem está querendo prevenir, né, ou evitar um retorno do câncer, essa daí são as informações, assim, mais gerais, tá? Muito bacana. Agora eu vou ir para a parte de quem está querendo, de fato, tratar, para quem está no tratamento, que foi o que no meu caso, né? No meu caso, gente, o que eu fiz? Eu já gravei um vídeo aqui falando, eu me tornei vegana 100%, parei de consumir qualquer tipo de carne, eu entrei num programa de alimentação viva, né? No começo eu tive muita dificuldade, porque eu tinha, assim, eu costumava comer arroz, feijão, ovo frito, muito queijo, né? Eu já era vegetariana na época, fazia pouco tempo, mas eu comia bastante, assim, leite, eu tomava, eu consumia muito chocolate, doces, né? E de repente, gente, eu cortei tudo isso, eu parei de comer qualquer tipo de doce, eu parei de cozinhar qualquer tipo de comida, eu parei de comer ovo, eu parei de comer queijo. Foi realmente da noite pro dia, assim. Foi em uma semana eu fui cortando, quando quando eu tive conhecimento de que essa alimentação poderia ajudar o meu organismo a me curar, eu resolvi fazer, sabe? E aí foi isso que aconteceu, assim. Eu quase enlouqueci, mas eu consegui, e hoje eu me adaptei. Aí eu fiquei assim, eu já contei aqui, né, no vídeo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas no meu caso, eu fiquei assim 1 ano, né, de 6 meses a 1 ano, fazendo bem na risca, né, depois eu fui inserindo os cozidos, e aos poucos eu fui inserindo, depois que eu fui melhorando, que meu corpo foi demonstrando, assim, que eu já não tinha mais nenhum sinal do câncer, eu fui fazendo uma exceção ali, eu voltei para comer de vez em quando um pão, né, tudo com, assim, né, gente, sem qualquer tipo de alimento de origem animal, mas fui comendo ali, né, um hambúrguer vegano, fui inserindo um outro docinho de vez em quando vegano, mas assim, gente, não consumo açúcar ainda, não consumo glúten, nada de origem animal, eu continuo comendo muitas verduras, hortaliças, assim, a minha alimentação continua sendo muito saudável. Mudou bastante, porque realmente eu fiquei 1 ano bem restrita, perdi bastante peso, fiquei super magrinha também, né, depois acabei ganhando de novo, mas esse nem era o objetivo principal, mas enfim, foi como eu fiz. Agora eu vou trazer aqui, gente, como que ele traz essa nutrição, então, anti-câncer, né. Então ele fala que a primeira coisa que ele fala é que o programa para as pessoas, né, dessa nutrição, que ele criou, né, é composto de 3 coisas. Uma que é a nutrição anticâncer em si, né, que ele diz assim que nessa nutrição anticâncer não são utilizados alimentos de origem animal, porque as proteínas animais ocasionam aumento nos níveis plasmáticos do IGF-1, né, relacionadas com a progressão do câncer, né. Esse IGF-1 é uma substância que eu já expliquei, né, que lá também falando quando a gente falou do leite e tudo mais, né. E aí ele falou, né, que além disso os alimentos de origem animal contêm excesso de gorduras em relação aos alimentos de origem vegetal, né. Ele cita aqui a questão da vitamina B12, porque o que acontece? Quando a gente corta totalmente, né, a ingestão dos alimentos de origem animal, tem essa questão de que a gente precisa ter uma fonte de suplementação da B12, né. Eu tomo suplementos, mas ele fala aqui no livro uma informação que eu não sabia, que eu desconhecia, que existe a vitamina B12 no trigo germinado. Então, para os pacientes dele, ele fazia assim, então assim, é que nem eu falei, gente, a dieta que ele fazia para os pacientes dele era bem restrita, ela tinha um protocolo, um acompanhamento, as pessoas passavam por uma instrução de como cozinhar, né, por exemplo, não podia usar nenhum óleo, eu também não usava praticamente nenhum óleo nos meus alimentos, até hoje eu tento evitar ao máximo, mas assim, vários detalhezinhos, faziam os germinados, que eu vou contar aqui, então, o que eu tô falando agora é en passant, é por cima, é para você ter uma ideia, né, já tem assim um monte de dica que eu dei aí, né, gente, que eu vou continuar trazendo, mas o programa dele era mais acompanhado e mais específico ainda, é isso que eu acho que é importante dizer, porque depois eu vou trazer os dados do resultado, e o resultado é por conta desse programa de acompanhamento, não é porque simplesmente a pessoa seguiu assim por cima o que eu tô lendo aqui no livro, não é assim, tá, e resolveu aplicar e aí teve esses resultados, não, pois quero deixar isso bem claro para que não haja confusão.
Mas então a vitamina B12, né? Então há necessidade de suplementação, acompanhada, obviamente, com um especialista, né? Um nutrólogo, um nutricionista, né? Mas ele também disse que em alguns casos havia, então, essa germinação do trigo, que ela era suficiente para poder repor essa vitamina B12, tá? Mas aí, além disso tudo, né, além da questão da carne, né, esse programa também inclui os cereais integrais, né, que eu já falei, que são arroz integral, milho, aveia, trigo e quinoa, leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, legumes, verduras e frutas inteiras. Aí aqui ele explica, né, gente, que é essencial a boa mastigação, pois foi demonstrado que algumas substâncias inibidoras da carcinogênese são ativadas quimicamente através da mastigação. Então, é o que eu falei, por isso que é importante mastigar. Então, e também por isso que as frutas têm que ser consumidas inteiras. Se a gente faz um suco, aí já perde, tá bom? Então, é bom, a gente sabe disso, que é importante mastigar, né, as frutas, a laranja, que a gente tem mania de fazer suco, perde, né, toda a parte ali das fibras da laranja, né, a maçã, por exemplo, a casca, às vezes a gente tira a casca, né, para tirar, né. Então, muitas informações são importantes, assim, para a gente poder ir mudando nossos hábitos alimentares, né. Aí ele diz assim que também nesse programa as oleaginosas são inclusas, então amêndoas, amendoim, castanhas e nozes. Então eu também fiz muito disso, tanto que o programa de alimentação que eu participei, de alimentação viva, a gente fazia doces, né, com castanhas, doces veganos, assim, só com frutas, né, com tâmaras, adoçados com tâmaras, preparados com leites, às vezes, de amêndoas, né, com castanhas, amendoim. Então, gente, realmente, eu senti é muito parecido, né, as leguminosas, as verduras. Eu fazia um sucão verde de manhã que substituiu o meu café da manhã por anos, inclusive. Agora eu já não estou mais fazendo, 3 anos depois eu não estou mais fazendo todos os dias porque eu estou viajando e está mais difícil, mas eu fazia um sucão vivo, né, que ele era muito nutritivo e era cheio de verduras e fruta não, a fruta era só meia maçã mesmo, uma maçã que eu colocava no máximo, mas eram muitas verduras que eu colocava, né, então meu pratão, gente, até hoje eu faço um pratão imenso, assim, de verduras, né, antes do meu almoço, né, que hoje em dia ele já é cozido, mas continua sendo vegano, né. E aí, gente, também acrescentando sementes de gergelim, linhaça, né, eu comia muitas sementes também de girassol, semente de abóbora, né, colocava elas para germinar da noite para o dia, também é importante para quem for querer aprender, pesquisar muito bem como faz para germinar, mas elas germinadas, elas têm mais nutrientes, né, então eu fazia isso, colocava na salada, colocava na fruta, né, comecei a consumir muito tahine também, né, que vem do gergelim, né, que aí já não é germinado, mas é uma delícia também, e é muito cheio de nutrientes, né. Aí ele coloca aqui alimentos especiais, né, tofu, que eu já falei, né, que é bacana que seja de origem, pelo menos, se você puder, pelo menos foi como eu resolvi adotar, né, de origem orgânica e também de soja que não seja transgênica, né. Aí ele coloca aqui, né, soja coalhada pré-digerida por bactérias com boa biodisponibilidade, né, isso aqui é o tofu. O que é o tofu, né, que é um queijo de soja, né, o pessoal fala assim, né. Aí também algas marinhas que são muito nutritivas, né, cogumelo shiitake e o miso, que o miso é aquele, que nem eu falei, é da soja também, né, que vem o misoshiro, que é feito, né, com base nele, da comida japonesa, né. Aí ele colocou aqui o chá verde, né, que o chá verde também é recomendado para quem está no tratamento, né, também produz efeitos positivos, segundo ele aqui, né, para o tratamento anti-câncer. Aí ele também traz alimentos germinados, né, como o trigo, a lentilha, o girassol, a linhaça, a soja, ele também, né. Eu não germinava soja nem trigo, porque o trigo para evitar o glúten, mas eu fazia grama de trigo, e eu pegava a graminha do trigo e fazia no meu suco, porque ela também é muito nutritiva, tá, aprendi a fazer, né. Mas eu fazia lentilha, ainda faço, né, lentilha germinada, eu fazia também grão de bico germinado, fazia brotinho de feijão, né, de feijão moyashi, por exemplo, que é um tipo de feijão verdinho pequenininho assim. Eu também fazia feijão azuki germinado, então eu fazia muitos germinados, tá, gente? Então eles são muito importantes na alimentação e nessa dieta, assim, né? Temperos, né, então usar muitos temperos eu também usava muito, assim, então ele dá alguns exemplos aqui, né, alho, cebola, cúrcuma, gengibre, salsinha e cebolinha, né. Eu usava muito coentro também, porque o coentro é bastante fonte de, se eu não me engano, de ferro, é bacana, eu gosto de coentro, eu uso até hoje, e a cúrcuma, né, que é o açafrão, outro nome que é dado para cúrcuma, eu também aprendi a fazer um shot, gente, que até hoje eu faço todos os dias. Eu espremo um limão antes de manhã, assim, antes de comer qualquer coisa, né, eu espremo um limão, aí eu pego
pego raspas de cúrcuma, raspas de gengibre, eu ralo mesmo, né, eles, eu não compro aquele pozinho não, porque às vezes vem misturado com outras substâncias, então eu compro na feira mesmo a cúrcuma, o gengibre, raspo e coloco um pouquinho de pimenta do reino, porque a pimenta do reino, ela ativa a propriedade da cúrcuma, que ela é anti-inflamatória, e aí eu tomo esse shot todo dia de manhã até hoje, para poder trazer aí maior imunidade, aumentar a imunidade, né, um efeito anti-inflamatório para o organismo. Eu, para mim, é como se fosse um remedinho matinal, eu já tomo assim, pensando que tô protegendo meu organismo, aí é bem bacana, sabe? Aí aqui ele fala para usar sal marinho não refinado, eu também adotei, né, eu adoto sempre que possível o sal marinho, não refinado. É claro que assim, às vezes a situação, que nem eu agora estou viajando, fica mais complicado, né, de eu ficar comprando sempre o sal marinho, mas sempre que eu posso, eu fiquei anos e anos utilizando só o sal marinho na minha casa, lá onde eu cozinhava e tudo, né, muito, muito, muito bacana. Aí ele cita aqui o mel com própolis no programa dele também, e aí aqueles pães, bolachas e similares feitos com trigo germinado, que é uma receita do programa dele, né, gente? Depois ele vai passar aqui detalhes sobre essa receita do programa dele, como é que funcionava, e ele fala, né, que o programa dele, inclusive, o paciente, ele vinha junto, acompanhado, se não fosse ele, uma pessoa que fosse cozinhar para ele, que fosse ser orientada como fazer a dieta, né, e aí eles explicam como fazer esses germinados todos, né, como opções de menus. Então é como eu estou dizendo, né, gente, o programa, ele é um programa bastante específico, mas dá para ter uma noção, com base no que eu li agora, do que é bacana para a gente consumir, né? Eu vou colocar aqui uma sugestão que ele trouxe de refeição para a gente ter uma ideia, mas não significa que você vai pegar, né, enfim, sozinho e vai fazer, né? É para você ter uma ideia e, de repente, você pode procurar um especialista. Se interessando, você pode procurar o livro, procurar referências e aplicar para você com o apoio de um especialista, né? Para você poder, enfim, testar no seu organismo, tá? E aí ele fala assim, por exemplo, né, ó, no chá verde, ó, chá verde é o primeiro item, né, do desjejum, ele cita, assim, uma espécie de um menu, digamos assim, né, então ele fala assim, ó, chá verde, arroz integral, gergelim ou linhaça moídos, sobre o arroz ou aveia, umedecida com leite de soja, tofu com legumes e verduras, crus temperados, trigo, lentilha e linhaça germinados, frutas, pão ou bolacha germinados, com patê de tofu com temperos ou hummus, né, o hummus é aquele tofu, aquele grão de bico, né, patê de grão de bico. Aí ele fala, suco verde, esse suco verde é parecido com o que eu fazia, né, mas esse aqui é um pouco diferente, ele sugere com maçã, cenoura, açafrão, beterraba, couve, trigo germinado, grama de trigo germinado e água de coco. Eu fazia um outro suco, né, vivo, mas esse aqui é o que ele punha, né, então para vocês terem uma ideia, né, a pessoa fazendo isso todo dia, não consumindo mais nada no café da manhã que não seja isso, né, ou algumas alternativas, né. Aí no almoço e jantar, né, volta a ter o chá verde aqui. Eu não consumo chá verde, né, porque ele tem cafeína, se eu não me engano, mas aí é a escolha de cada um, né, no meu caso, eu optei por parar de consumir qualquer tipo de cafeína, né. Aí ele coloca aqui, ó, almoço e jantar, né, arroz integral ou milho, ou quinoa, né, feijão ou ervilha. Ou lentilha, porque tem que ter sempre, né, o arroz, ou milho, ou quinoa, né, e aí o feijão, ou ervilha, ou lentilha, ou grão de bico, né, os legumes e as verduras crus temperados com algas marinhas, trigo, lentilha, soja, girassol, linhaça, germinados, frutas e sopa. Gente, é muito parecido com o que eu comia. Os meus pratos, inclusive se você entrar lá nos meus stories, você vai ver que tem ali, tem eu deixo ali, né, como se diz, nos destaques, alimentação vegana 1, alimentação vegana 2. Se você for olhando, você vai ver os pratos que eu costumo fazer, que é muito parecido, assim, né? Então, realmente, gente, foi o que eu aprendi, tá? E aí ele coloca de lanches, consumir pão ou bolachas germinados com patê de tofu, com temperos, hummus, frutas, né? Uma coisa que eu faço no café da manhã, que é maravilhoso, hoje que eu me acostumei, é aquela aveia adormecida, né? É muito, tá bem, se você procurar aí na internet, você vai descobrir como fazer, que não vai se você pegar uma aveia sem glúten, por exemplo, né, você pode colocar ali um pouco de aveia, água ou algum leite vegetal, né, ou eu coloco, às vezes, tahine junto para dar uma incrementada, colocar também chia, semente de chia, para ela poder fazer uma encorpadinha, uma fruta de sua preferência, você pode colocar uma canelinha, eu não adoço com nada, gente, só a fruta para mim, a banana ali, já é o meu adoçamento já, e fica muito gostoso, e aí deixa da noite pro dia, e aí de manhã você acorda e toma café da manhã, tá? É um café da manhã também bastante nutritivo, não tá na dieta dele, tá? A dieta dele é outra, mas é como eu faço na minha, tá?
passei a fazer. E aí, gente, é isso, né? Ele vai trazer aqui, né, então, portanto, que no caso do programa dele, a alimentação, ela é totalmente vegetariana, estrita, integral, orgânica, com germinados, sendo anti-inflamatória e alcalina, tá? No meu caso, ela era vegana, talvez acho que porque aqui talvez tenha. Ele disse que não tem nenhum alimento de origem animal, né? Então eu não sei por que ele colocou vegetariana e não vegana. Mas, de qualquer forma, é como ele escreveu aqui, tá? E agora, eu sei que o vídeo já tá longo, mas eu vou trazer só os resultados que ele fala. Além disso, gente, no programa dele, ele também inclui a atividade física, né? Então, 60 minutos de atividade física aeróbica por dia. Então, junto com essa alimentação, né? Ao ar livre, aí pode ser essa atividade, pode ser na grama ou à beira-mar, né? E tentar atingir essa meta progressivamente, tá? Pode ser corrida, ciclismo, danças, artes marciais, aqui o paciente preferir, né? E ele também inclui uma coisa importante, que é a exposição ao sol. Por quê, gente? Porque a gente às vezes tem muita falta de vitamina D no corpo, né? Eu percebi isso, eu também comecei a me expor mais ao sol, né? Teve uma época que eu ficava tomando muito sol, e tem também como suplementar, mas ele pede para evitar ao máximo, ele diz que é bom evitar ao máximo suplementações, né? Porque também, ele, segundo as pesquisas que ele encontrou, não colaboram para a regressão do câncer, tá? A suplementação. Eu acabei suplementando, né, no meu caso. E ele coloca assim, né, ó, para exposição ao sol, 15 minutos ao dia, entre as 10 da manhã e as 15 horas, com sunga ou biquíni, e após esse tempo, né, sem protetor solar. Aí depois desses 15 minutos, aí você passar o protetor solar ou ir para a sombra, tá? E não se banhar por 2 horas após a exposição solar. E aí ele vai falando aqui que tem algumas partes do corpo, né? Ó, se a exposição solar for nos membros superiores ou inferiores, o tempo de exposição solar é de meia hora. Com essa exposição, nos dias de sol, estima-se a produção, né? Ele vai falar quanto aqui de 10 mil unidades de vitamina D, né? Enfim. E aí é importante a gente produzir essa vitamina D, né? Então é bem bacana porque faz parte do tratamento. E às vezes a gente esquece de uma simples vitamina D, né, gente? E aí agora eu vou trazer os resultados, segundo ele aqui, então, né? Que eles atenderam 662 pacientes entre 1984 e 2015. Deles, 106 aderiram completamente ao programa dele, tá? Desses que aderiram, 96 entraram em remissão, ou seja, 90,5%. 4 estão estáveis, 1 teve progressão do tumor e 5 tiveram óbitos. Então, gente, ele falou também que dos pacientes em remissão, 68 não estavam em vigência de quimioterapia e 28 estavam. E aí ele fala que dos 5 óbitos, 4 estavam na vigência de quimioterapia, e aí ele vai trazendo, né, os casos mais frequentes foram de câncer de mama e de próstata, mas que ocorreram outros casos de tumores cerebrais, né, de cólon, reto, estômago, ovário, enfim, tireoide, linfoma não Hodgkin, leucemia, linfocítica, hepatocarcinoma, tumores de amígdala, esôfago, intestino delgado, nasofaringe, pulmão, pâncreas, mioma uterino, displasia mamária e fibromatose pélvica. Bom, gente, eu não vou ficar entrando muito agora nos detalhes técnicos aqui do livro, né? Eu já tô com esse vídeo bem longo, mas eu não me importo que seja longo, porque eu acho que se a pessoa chegou até o final é porque ela realmente se interessou, né, pelo assunto. E aí, gente, a ideia era essa, né? Então, se você se interessou, você pode procurar este livro. Eu vou deixar o nome do livro melhor aqui na descrição. Eu não tenho relação nenhuma com esses médicos, eu não os conheço, né, gente? Realmente foi uma indicação da minha nutróloga. Eu resolvi comprar por vontade própria e quando eu li, como eu já falei para vocês, eu encontrei muita similaridade com a alimentação viva que eu fiz, né? E eu estou há 3 anos em remissão, né? Eu já gravei um vídeo aqui falando, não posso dizer que foi por conta só da alimentação, mas eu já contei também no vídeo da minha remissão a minha história, então se você quiser procurar, tá aqui no histórico, né, eu vou tentar colocar na descrição se eu não esquecer, às vezes eu esqueço, mas eu vou tentar colocar esses vídeos todos, né, tanto da alimentação quanto da remissão, para você poder assistir se você quiser, né, e é isso, então eu trouxe mais para você ter informações além, né, das minhas de uma paciente, então agora a gente tem um livro de um médico falando, tá?
E se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação mais específica, de repente faz um comentário aqui que eu tento gravar um vídeo sobre o tema específico. Eu sei que ficou muito longo, muito genérico, né? Aos poucos eu posso tentar ir falando da minha experiência, né? Eu, como falei, não sou nenhuma especialista, mas é só para compartilhar mesmo, né? Como é que eu fiz, e aí sempre dizendo que eu tive acompanhamento de uma nutróloga, né? De uma nutricionista primeiro, depois de uma nutróloga, que a minha oncologista sabia que eu estava fazendo essa alimentação, eu fui super acompanhada, né? Eu não fiz isso assim com nenhuma irresponsabilidade, mas no meu caso, sim, né? Junto com todas as outras medidas que eu tomei, funcionou. Eu acredito muito, eu sinto até hoje os reflexos do benefício dessa alimentação na minha vida, e tenho certeza que se você aplicar, independentemente da sua situação, só vai trazer benefícios. Tá bom, gente? Agradeço demais a sua audiência. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, né? Segue aqui a página, compartilha. Eu fico muito feliz com a sua participação. Obrigada e até o próximo vídeo.